Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos à edição de hoje do Consultório de Psicologia. O consultório de Dr. Luís Lameira, que já nos abriu as portas e que habitualmente nos ajuda a perceber alguns dos temas candentes e até temas da sociedade portuguesa e mundial. Hoje vamos falar de uma atividade que é bastante antiga também. Vamos falar de pornografia e de masturbação. E para isso vamos ter primeiro a justificação do Dr. Luís Lameira do porquê deste tema e perceber um pouco a evolução da pornografia até aos dias de hoje. Bem-vindos, caros ouvintes do Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Realmente hoje é um tema muito interessante porque sabemos que a prática da masturbação em conjunto com a pornografia está bem cimentada na sociedade ocidental, nomeadamente. Nos últimos anos até tem evoluído na sociedade oriental, que ainda era um pouco renitente a este tipo de prática em conjunto com a pornografia. Mas o que é facto é que quando estamos a falar de pornografia temos que falar de onde é que ela surge. Ela surge a partir dos desenhos, das imagens, das representações sexualmente explícitas ligadas a determinadas religiões, como o taoísmo, ligadas a determinados rituais ligados ao budismo na parte oriental do nosso planeta, e a partir daí já podemos falar que efetivamente já existia a pornografia. No entanto, ela foi evoluindo ao longo destes últimos anos, diria mesmo ao longo de milénios, porque mais tarde esses desenhos eram vistos de uma forma negativa, eram ostracizados através de grupos conservadores, nomeadamente ligados à religião. A própria masturbação era vista de uma forma muito negativa até ao início do século XX. Dizia-se que a masturbação podia provocar cegueira, dizia-se que a masturbação poderia provocar problemas físicos e psicológicos. Muitas vezes levava-se as crianças, os jovens, adolescentes que eram apanhados pelos pais a masturbarem-se em casa a curandeiros, a exorcistas, porque algo estava mal com eles. Havia um mito associado ao ato. Havia um mito associado e ainda há, mas cada vez menos, felizmente cada vez menos, porque a ciência conseguiu desmistificar determinados pontos ligados à masturbação e ligado também à pornografia. Por outro lado, a pornografia, o boom da pornografia surgiu nos finais dos anos 70 e início dos anos 80. Aliás, há um filme muito conhecido que passa até em galerias de arte, que é A Garganta Funda, que foi aí realmente que houve o boom para que os filmes seguintes se cimentassem no mercado. Houve uma certa liberdade comercial para esses filmes poderem crescer e ser um segmento e um nicho de mercado de amantes do cinema. Exatamente. E nos anos 80 é preciso referirmos que a pornografia deu emprego a muita gente, nomeadamente videoclubes, pessoas ligadas à indústria pornográfica. Não falamos só dos atores, temos que falar também dos agentes, dos empresários, cabeleireiros, das produtoras, exatamente, diretores de marketing, etc. E aí foi realmente o bom, finais dos anos 80 e início dos anos 90, chegou à Europa depois com força, depois da tal americanização na Europa do mercado cinematográfico, e nós aí percebemos que realmente, principalmente o homem era o consumidor, o estereótipo do consumidor habitual de pornografia. No entanto, as coisas mudaram com a internet. Já não existem as VHS, se as há, normalmente são uma espécie de relíquias em museus, e o sexo está cada vez mais informatizado, passa a expressão. Hoje em dia, a partir de um clique na internet, qualquer pessoa consegue aceder a um filme pornográfico. Aliás, só estávamos há pouco a falar nos videoclubes, com certeza que o Jorge Mendes, o agente do Cristiano Ronaldo e do Mourinho, teve um videoclube que ganhou muito dinheiro à custa da pornografia. Foi o seu primeiro negócio, não nos podemos esquecer disso. Portanto, é preciso percebermos que hoje em dia há pornografia para todos os gostos. Nós percebemos que a pornografia traz mais benefícios do que malefícios. Antes de percebermos os benefícios e os malefícios, deixa-me só colocar uma questão que me surgiu agora, que é: quem vê mais pornografia, os homens ou as mulheres? Segundo aquilo que nós percebemos nos últimos estudos, nomeadamente em países muito industrializados, desenvolvidos, Canadá e também Estados Unidos, 95% dos homens admitem que já se masturbaram a ver pornografia. E 89% das mulheres, nesses países em que há menos tabus do que nos países do sul da Europa, 89% das mulheres já admitiram que se masturbaram a ver pornografia. Agora, são estudos de quem assume. De quem assume. Porque quem não
não assume poderá ser números mais altos. Exatamente, mas agora há um estudo muito interessante que foi realizado há relativamente pouco tempo pelo Sex Lab, que é um laboratório de sexologia em Aveiro, em que testou vários voluntários, homens e mulheres foram expostos à pornografia, e esse estudo corroborou outros americanos, um estudo português, apenas com voluntários portugueses, corroborou outras ideias americanas, que indicam que a mulher, ao ver pornografia, sente mais prazer do que o homem, do ponto de vista psicofisiológico. No entanto, há aqui uma grande diferença, porque a mulher tem que estar encadeada perante emoções positivas para sentir prazer naquele momento. No entanto, a mulher excita-se mais a ver pornografia do que o homem. Isto aqui traz-nos uma novidade científica. Os homens ainda veem mais pornografia. As mulheres, apesar de verem menos pornografia, já começam a ver mais. Por exemplo, nós percebemos que nos Estados Unidos, 1/3 das mulheres são as frequentadoras dos diários de sites pornográficos. 13 milhões de mulheres nos Estados Unidos veem diariamente pornografia. Então, portanto, esses estudos, passa a expressão, são mais sérios nesses países porque há uma mais abertura. As pessoas admitem mais. E esses clientes, essas pessoas, essas mulheres, esses homens que veem mais pornografia, veem a pornografia por serem uma atividade de sétima arte, um filme, ou só simplesmente pelo instinto e pelo prazer? Nós percebemos que maioritariamente das pessoas que veem pornografia, que consomem o termo pop porno, são pessoas que veem apenas para se excitarem. No entanto, há um pequeno segmento da pornografia, um pequeníssimo segmento, em que aí há uma mistura de bons roteiros, bons argumentistas, com o chamado prazer carnal. Portanto, mas maioritariamente das pessoas, aquilo que as motiva é para se poderem masturbar, para poderem, de certa forma, projetar as suas fantasias, e as pessoas que não pensem que são só os solitários que veem pornografia. Os estudos indicam-nos que os homens casados veem 20 minutos por semana pornografia, os homens solteiros um pouco mais, 40 minutos por semana. Portanto, a pornografia está presente em todos os setores da sociedade. Ver pornografia é mau? Não. Não ver pornografia é mau? Também não. Portanto, é por isso que eu trouxe este tema aqui, então, porque é algo que está em rede, é algo fruto da nossa globalização. Então, quais são as vantagens e as desvantagens de ver pornografia? Desvantagens é difícil de encontrar. Para que haja... Desvantagens pode ser o relacionamento com outra pessoa que pode estar em causa. Curiosamente, eu agora vou aqui relatar os últimos estudos que nos indicam. Primeiro ponto, só contextualizando o mundo da pornografia, que houve um aspecto que eu não referi. Muitas vezes associa-se que as pessoas que contracenam perante uma câmara têm a vontade para contracenar perante sexo explícito, perante toda aquela equipa de produção por trás, são pessoas ligadas ao mundo da crime, ao mundo da droga. É esse estereótipo que as atrizes porno, principalmente as mulheres, foram violadas, abusadas em infância. O Journal of Sex Research, que é um dos jornais mais conceituados do mundo no que diz respeito a artigos científicos ligados ao sexo, indicam-nos que as mulheres que contracenam nos filmes pornográficos, em média, têm mais autoestima do que as outras mulheres, sentem mais prazer nas suas relações pessoais, porque nós percebemos que no mundo da atividade pornográfica é mais representado. São pessoas que conhecem melhor o seu corpo e conseguem aproveitar o prazer por conhecerem melhor o seu corpo. Portanto, há o estereótipo da loira, burrinha, atriz porno, muitas vezes viciada em droga, comete suicídio precocemente porque na infância foi abusada. Isso é um mito. Isso é um mito, porque hoje em dia nós percebemos que a indústria é altamente profissional, há um grande acompanhamento por parte de nutricionistas, médicos, psicólogos. São mulheres que têm mais cuidado ao nível de doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, há uma grande profissionalização. Não estamos a falar de crime, não estamos a falar de nada obsceno, estamos a falar, não podemos dizer que é arte, não podemos dizer que é arte, que eu costumo dizer que a arte é intemporal, ou seja, não se desvanece com o tempo, é algo que marca e é algo que é possível a partir daí construirmos conhecimento, mas é algo... É um entretenimento saudável, como qualquer outro entretenimento, e que pode ajudar muitos casais. Então, quer-me dizer que a pornografia não é prejudicial? A pornografia não é prejudicial, assim como a comida não é prejudicial. Agora, se for consumida em excesso, aquilo que os estudos indicam-nos é o seguinte, é que se uma pessoa consumir até 2 horas de pornografia por semana, não é prejudicial. Entre 2 a 10 horas já há uma ambiguidade, pode ou não ser prejudicial. Mais de 10 horas por semana, se um indivíduo consumir pornografia, aí já se torna prejudicial. Mas nós percebemos, e segundo a Bíblia dos psicólogos e psiquiatras, que é o DSM-5, que não aceitou a pornografia como uma adição. Aceitou outro tipo de adições, como o caso do jogo patológico, casinos, etc., jogo online, mas a pornografia por si só
não é passível de causar uma adição. Quando alguém se vicia... Quer isto dizer que, exatamente, pode haver vício de alguém que se vicia a ver pornografia ou a masturbar-se? Quando alguém se vicia em pornografia, há uma comorbilidade, ou seja, há um outro tipo de problema aí por trás. E esse outro tipo de problema, quando eu digo comorbilidade, é uma consequência, no fundo. Não é uma, digamos... Sim, na maioria dos casos... Algum outro fator que acaba por ser. Em 84% das pessoas que viam pornografia mais de 10 horas por semana, constatou-se que havia outro tipo de problemas, nomeadamente a depressão. E nós constatamos muitas vezes que nesse tipo de estudos também são enviesados, porque muitas vezes as mulheres, por verem 50 minutos por semana pornografia, já admitem que são viciadas porque alguma coisa está mal com elas. Não é verdade. Não se assustem. É normal elas verem. As mulheres são mais ostracizadas porque as mulheres foram ensinadas a não ver pornografia. E nós sabemos que Noruega, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, as mulheres já admitem que veem pornografia ou que já viram. Nos homens, entre os grupos dos homens, do grupo de pares, é perfeitamente natural admitirem que veem ou já viram. Mas se uma mulher admite, é muito complicado e a mulher não consegue sair dessa bolha. E o que é que isso causa? Causa constrangimento. A mulher vai para casa, masturba-se, vê um filme pornográfico e depois sente-se mal com isso quando atinge o orgasmo. Em vez de se sentir bem, que o orgasmo é algo magnífico, liberta-se dopamina, serotonina e é muito bom para contrariar e para aumentar o humor, ela acaba por se sentir mal como se alguém tivesse acabado de consumir uma droga e depois do estado de euforia volta ao estado de depressão. Mas nós percebemos que a pornografia, quando eu falei no início da evolução, é preciso não nos esquecermos do seguinte, ao nível dos benefícios. Com a liberalização da pornografia, nomeadamente naquelas repúblicas da ex-União Soviética, como República Checa, Polónia, etc., e também com a emancipação da pornografia no Japão, diminuíram os crimes sexuais. Porquê? Porque nós compreendemos que o facto de um indivíduo perverso, que tem fantasias perversas, ao se masturbar, ao fantasiar vendo pornografia, ou seja, é uma espécie de válvula de escape. Não, há menos probabilidade desses indivíduos preconizarem determinados atos, nomeadamente abusos sexuais em crianças. Portanto, isto é extremamente benéfico, isto é muito importante. Estamos a falar de crianças, atenção. Muito bem. Doutor, a pornografia pode ser útil no relacionamento de um casal? Verem pornografia? A pornografia pode ser extremamente útil, mas pode ser destrutivo numa relação. Exatamente. Primeiro ponto, tem que haver autoconsciência no casal. Segundo ponto, ambos os casais têm que estar com uma boa autoestima, uma boa autoestima coletiva, uma boa autoestima, conhecerem-se bem a si próprios e conhecerem bem também o outro, lerem bem as emoções do outro. Uma pessoa que tem boa autoestima também lê bem as emoções do outro. Porque muitas vezes aquilo que eu percebo em consulta é quando a mulher descobre que o marido tem conteúdos pornográficos gravados no disco rígido. Aí a mulher pensa que ele se vai envolver com outra, aí a mulher pensa que efetivamente ela já não o excita. Isso é tudo mentira. Se formos seguir à regra a nossa biologia, o ser humano é essencialmente poligâmico do ponto de vista das fantasias sexuais. Agora, a virtude neste mundo globalizado cheio de tentações é sermos felizes numa relação monogâmica. E é isso, claro, que depois, daqui a pouco também posso falar das crianças, se elas virem pornografia, também podemos explicar esses princípios e valores positivos. Agora, é destrutivo nesse sentido e a mulher deve perceber que o homem pode e deve fantasiar com outras mulheres, assim como ela pode e deve, se for útil para si, fantasiar com outros homens. Não quer dizer que sinta desejo de estar com outras pessoas, mas o facto dela ou dele fantasiar com outras pessoas fora da relação, não sentindo o desejo de encontrar essas pessoas fora da relação, é positivo para ambos. Ambos vão ficar a ganhar. Porquê? Porque ambos vão conseguir colocar em prática fantasias que outrora não conseguiam sem o auxílio, nomeadamente, da pornografia. E nós compreendemos que uma das principais estratégias que os terapeutas de casais usam para contrariar a monotonia sexual é, em muitos casos, 1 em cada 3 encontros sexuais entre um casal de longa data que se conhece bem, que se dão muito bem e que tem grande cumplicidade, é apenas utilizarem a masturbação. Ambos não utilizarem a penetração, ou seja, porque o desejo aumenta. E nós compreendemos, para auxiliar este exercício apenas na masturbação, a pornografia pode ser extremamente útil no casal
nesses momentos. Claro que há casais que não optam por esse tipo de exercício, há outros. Estamos apenas a falar do tema 2, que é a pornografia. Portanto, resumidamente, fantasiar não é mau. Fantasiar e utilizando a pornografia também não é mau. Agora, os casais têm que estar seguros de si próprios, porque nós compreendemos a insegurança muitas vezes da mulher. E tal, a atriz porno é mais bonita do que eu, ou do homem, porque o outro tem um pênis maior que o meu, ou tem mais músculos. Portanto, há uma ameaça. E quando nós percebemos uma ameaça, é porque alguma coisa não está bem com a nossa autoestima e não nos sentimos bem com alguma parte do nosso corpo ou algum fator psicológico, alguma característica na personalidade. E claro, é necessário tratamento e é necessário tornarmos, peço desculpa, consciência daquilo que está menos bem connosco e daquilo que, acima de tudo, nos incomoda. Muito bem. Dr. Luís Lameira, a masturbação e a pornografia então viciam ou não? Efetivamente, os estudos indicam-nos que por si só a pornografia não vicia, como eu indiquei há pouco, muitas vezes é um refúgio. E deixe-me só dar-lhe o seguinte exemplo. Nós compreendemos que vivemos ainda numa sociedade extremamente ostracizadora para com a pornografia. As pessoas veem como algo mau. E eu já referi aqui alguns exemplos que a pornografia é essencialmente positivo para quem a utiliza, se souberem utilizar de uma boa forma. Para as pessoas que não veem, também não tem nada de mal com isso. Atenção, não se vejam como pessoas anormais. É uma opção de cada um. Tal como o álcool, se for consumido moderadamente, é interessante até do ponto de vista do convívio. Se realmente até beber um copo de vinho ao almoço, tinto ao almoço e ao jantar, até adia o Alzheimer em pessoas com mais predisposição para isso. Passo o exemplo. Agora, a masturbação sim pode se tornar um vício, porque nós percebemos que quando existe ejaculação, a partir nomeadamente da masturbação e não só, também muitas vezes através do ato sexual com outra pessoa em si, aquilo que compreendemos é que há uma grande libertação de dopamina e causa o chamado, digamos, bom humor à pessoa e não só outras sensações positivas, vulgo, o orgasmo. E muitas vezes há um vício da masturbação. E porquê que há esse vício? Porque nós percebemos que os indivíduos que se masturbam excessivamente são indivíduos que têm poucas competências sociais de se relacionarem com outras pessoas, não só do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista de conseguirem ocupar bem os seus tempos vazios. E quando chegam a casa ou quando estão num momento mais solitário, para poderem camuflar as suas frustrações, tanto a nível académico, não tiverem o mesmo desempenho, ou a nível de relações sociais não são bem-sucedidos, não são populares como gostariam de ser, agora falo de adolescentes, a masturbação funciona como um efeito hipnótico, de forma a chegar a casa e esquecer-se completamente. É a forma mais fácil de esquecer dos problemas, não os enfrentando. E a pornografia por si só não vicia, e a ciência é taxativa quanto a isso, ao contrário de que muitos grupos conservadores, nomeadamente dos Estados Unidos, dizem que a pornografia é prejudicial, e nós percebemos que o indivíduo que vê pornografia, mesmo que o indivíduo veja muitas horas seguidas, não vai desenvolver nenhuma patologia, porque muitas vezes a chamada perversão, as parafilias, como eu já falei aqui, o voyeurismo, que é o facto da pessoa gostar de ver relações, de ver, por exemplo, a mulher ou o homem a ter relações com outra pessoa e não consegue passar isso ao prazer, o exibicionismo, o exibirem-se em público, o exibirem-se em frente a uma câmara, outro tipo de parafilias como a pedofilia, etc. Esse tipo de perversões não são passíveis de serem desenvolvidas com a pornografia. E porquê? Porque esse tipo de perturbações são desenvolvidas ao nível do desenvolvimento biológico, há abusos sexuais em algumas situações, há uma predisposição de carga genética por parte do pai, da mãe, do avô, de familiares mais próximos. Tem histórico na família? Normalmente há um histórico na família, ou se não há um histórico, há um evento traumatizante na infância ou na adolescência. Portanto, a pornografia por si só não permite o desenvolvimento das chamadas perversões, para me fazer compreender mais facilmente. Agora, quando falamos da masturbação, falamos de muitos benefícios. Alguém que se masturba ou regularmente, por exemplo, pessoas que não têm uma relação fixa, não têm a possibilidade de terem sexo regularmente, é extremamente benéfico para elas, nomeadamente a nível de prevenção do cancro da próstata. É muito importante os adolescentes, principalmente no início da puberdade, se começarem a masturbar para compreender o seu corpo, para depois sentirem mais prazer quando estiverem numa relação estável do ponto de vista sexual. Muitas vezes as mulheres, quando estão menstruadas, o facto de masturbarem aliviam muitas vezes algum tipo de dores físicas que possam ter, melhora o humor nos adolescentes, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. E lá está, voltamos às questões do mito que não foram completamente
completamente desvanecidos. A masturbação na adolescência não provoca acne, não provoca espinhas, isso não é mito. Ou seja, a masturbação pode ser prejudicial, sim, em excesso. Eu também se vê muitos refrigerantes, com certeza vão ter complicações a longo prazo. E quais são os malefícios da masturbação se for realizada em excesso? O chamada, agora vou introduzir aqui uma nova patologia que eu nunca te falei, que é a ejaculação retardada. Ou seja, o facto do homem exercer que se masturba compulsivamente, exercer uma grande pressão da mão sobre o pénis, faz com que mais tarde, quando se for relacionar com uma mulher, a pressão exercida da vagina sobre o pénis não lhe permite atingir o orgasmo dentro da vagina da mulher. Ou seja, o homem vai se sentir muito constrangido por apenas conseguir atingir o orgasmo a partir da estimulação através da mão. Manual, exatamente. Portanto, a estimulação retardada pode ser um problema, mas pode ser passível de ser resolvida, neste caso, mediante um tratamento de acompanhamento ao nível da masturbação compulsiva, e nós percebemos que a masturbação por si só não leva ao vício. Agora, nós compreendemos que, falámos já do vício do sexo aqui, o estereótipo do viciado em sexo é um indivíduo de classe média alta que lhe permite ter relações sexuais com várias mulheres, nomeadamente prostitutas, porque querem aqui o fácil e o agora. E muitas vezes as pessoas questionam e dizem, mas esses indivíduos sentem prazer? Não, esses indivíduos não sentem prazer, ao mesmo que alguém consumir heroína, cocaína e depois sente-se... Já é mecânico, não é? Exatamente, é mecânico, ou seja, é para apenas aliviar a frustração, vai aliviar a ansiedade, a pessoa não vai sentir prazer com o sexo, ponto final. E esses indivíduos, normalmente, quando não têm condições financeiras para recorrer a prostitutas ou para conhecer outro tipo de pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, são indivíduos que se refugiam na masturbação. Aí sim, aí já verificamos que o padrão de masturbação compulsiva apoia-se na tese dos viciados em sexo que não têm predisposição financeira para recorrerem a prostitutas. O mesmo é válido para o género feminino e género masculino? O mesmo é válido para o género feminino. Há tanto a probabilidade de um homem se viciar em sexo como uma mulher se viciar em sexo. Há vários tipos de condicionantes aí em voga, nomeadamente uma educação muito conservadora. A mulher descobre, passa a expressão muito tarde, o prazer, e ela verifica os anos que perdeu. Há uma espécie de sublimação sobre o prazer. Recuperar o perdido, mesmo pode acontecer no homem, e em muitos casos no homem está mais associado a uma perturbação narcísica. São indivíduos que dizem que só eles é que têm razão, a opinião deles é que contam, e tentam acima de tudo expor o seu narcisismo, conhecendo o máximo tipo de mulheres possível. E quando verificam que nenhuma delas lhes sacia, aí verificam que não conseguem fugir desse efeito dominó. Quanto mais melhor, e de preferência diferente. É mesmo que verificamos. Muito bem, doutor, esgotamos o tempo de hoje, vamos ao pensamento da semana. Segundo o nosso querido realizador Woody Allen, diz para não desprezarmos a masturbação, porque é fazer sexo com a pessoa que mais amamos. E muito bem, terminamos aqui o programa de hoje do Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira. Vamos dar-lhe os contactos e a forma de chegar até ao Dr. Luís Lameira, se assim precisar, para este ou para outros temas no âmbito da psicologia. Podem entrar em contacto comigo para o número 91 524 56. Estou disponível para atendimento psicológico no Porto, no Campo 24 de Agosto, e em Barcelos, na localidade de Manhente. Despede-se o Vítor Silva, o Otávio Correia e também o Dr. Luís Lameira. Nós voltamos com o Consultório de Psicologia neste mesmo horário na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.